Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Brasil, agora com o capítulo 4, falando sobre o campo e a cidade no Brasil. Esse capítulo é o nosso capítulo para a quarta prova, tá ok? Então, deixa eu ajeitar aqui meu ambiente de trabalho. Então, nesse capítulo, ele vem falando sobre o que é o campo, o que é a cidade, como que um auxilia o outro, como as atividades desenvolvidas em cada um desses espaços auxiliam no crescimento do país, tá ok? Está na página 368, tá? Na próxima imagem, nós temos aqui a vista aérea de parte do espaço urbano e do espaço rural do município de Campos Novos, Paulista, em São Paulo. Observem que nessa cidade, na mesma imagem, você vê o espaço urbano, ou seja, aquilo que tem mais casas, mais áreas construídas, mais elementos construídos pelo homem. E lá no finalzinho, você vê um espaço mais verde, ou seja, deduz que aquele espaço mais verde seja o espaço rural, aquela paisagem que não foi tão modificada pelo homem. Então, você pode ver que algumas cidades têm essa característica, essa grande diferença. Mas algumas cidades não têm uma diferença tão nítida assim, né? Isso depende muito da região. Por exemplo, os campos da região ou o espaço rural da região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, não é parecido com o do Nordeste. Assim, lembra um pouco, mas tem algumas diferenças, sabe? Porque é um lugar mais desenvolvido, alguns trechos do Nordeste, mesmo sendo cidade, ainda tem aquela característica um pouco rural, tá? Então, na página seguinte, na página 370, fala exatamente sobre o campo e a cidade. Aí ele diz que o espaço rural são exatamente essas áreas onde há fazendas, sítios, chácaras, onde as principais atividades desenvolvidas nessas áreas rurais são as atividades do primeiro setor, agropecuárias, plantações, criações de animais e também o extrativismo, né? Extrativismo animal, vegetal, mineral, conforme tenha disponibilidade em cada lugar. Mas aí ele fala que tem algumas áreas que tem uma vegetação nativa ainda, ou seja, ainda guarda aquelas matas e florestas que ainda não foram mexidas, né? Por isso, vegetação nativa, não foi mudado nada. E já o espaço urbano, aí aqui na imagem mostra a criação de gado bovino em propriedade rural em Pirenópolis, Goiás. E a outra imagem é vista de parte de Curitiba, Paraná. Ou seja, duas paisagens com características totalmente diferentes. Então, o que é o espaço urbano? Já falamos do rural. Quais são as características do espaço urbano? É onde há maior quantidade de construções, estradas, casas, prédios e outros estabelecimentos. Onde também está. Quais são as atividades desse espaço urbano? Atividades geralmente comerciais, indústrias, prestação de serviço, ou seja, o segundo, terceiro e quarto setor. Ou seja, esse espaço brasileiro ele é composto por uma mistura, né? Dessas diferentes áreas, né? Rurais e urbanas, conforme as adaptações. E aí o texto fala que há essas características distintas nesses dois espaços, só que o campo e a cidade estão interligados. É muito difícil dizer que em algum lugar o campo e a cidade não estejam interligados, porque a cidade ela sempre está dependendo do campo e o campo dependendo da cidade. Mas como assim? Como é que eu sei que a cidade depende do campo? Ora,
A cidade tem o segundo setor, né, que é a indústria, tem o terceiro setor, que é o comércio, e tem a prestação de serviço. E de onde vêm os produtos que vão ser modificados na indústria? Vem do primeiro setor. E onde está o primeiro setor? Exatamente no espaço rural. Ou seja, é tudo que vem para ser, por exemplo, um milho, o flocão que a gente compra no supermercado, o flocão de milho, ele não, ele veio de onde? Passou por uma indústria alimentícia, né, que foi manipulada aquele milho. E o milho veio de onde? Do espaço rural. Da mesma forma, as áreas rurais também dependem da cidade. De que forma? Ora, a pessoa que vive no espaço rural, ela não tem como viver só. Antigamente sim, não tinha nada, mas hoje a pessoa precisa comprar uma máquina, precisa comprar. Mesmo que a pessoa não trabalhe com máquina, mas ela trabalha com aquelas enxadas, vai precisar ir na cidade comprar esses equipamentos. Por mais que ele ache materiais aí, mas sempre vai depender pelo menos de entulhos, de materiais de construção para poder fazer o seu um martelo, uma enxada. Vai precisar de certa forma, alimento, remédio para o seu rebanho. E tem também a prestação de serviço, porque se uma pessoa adoecer no espaço rural, ele vai precisar de quê? Da prestação de serviços hospitalares que está onde? Na cidade. Então, essas duas áreas estão sempre interligadas por esse motivo. Na próxima imagem, na página 371, nós temos um diagrama sobre o uso da terra no espaço rural. O texto aqui, essa pequena parte, fala sobre a atividade econômica, né, no Brasil, que é a agropecuária, que ela é muito importante. Só que essa divisão, a terra, o espaço rural, ele não é dividido só com criação de animais? Será que toda a área que existe no espaço rural é usada só para a criação de animais? Não, o que é que o diagrama mostra aqui? O que está de azul clarinho, deixa eu ver se ainda sei mexer nisso. Pronto. Meu pincel aqui. Essa parte aqui, ó, de azul clarinho, são o quê? Áreas que não podem ser utilizadas. Áreas que não podem ser utilizadas. Ou seja, por algum motivo essa área não é usada porque ela tem alguma coisa que impede de ser utilizada pela agricultura ou pecuária, seja o que for. Essa parte aqui de roxo, o que é? É a pecuária. Então, essa área é usada a pecuária, ou seja, 196 milhões de hectares é usado para pecuária, para criação. Em vermelho, 80 milhões de hectares, lavouras, plantações. E de amarelo, 60 milhões de hectares são as áreas que ainda podem ser utilizadas, ou seja, são áreas que estão propícias para serem utilizadas. Tem um terreno bom, um solo bom, ainda não foram usadas, mas, ou seja, o Brasil tem áreas que ainda podem ser utilizadas, e essas áreas que estão aqui, de azul aqui, ó, nesse azul mais, aí diz que são áreas que não podem ser utilizadas. Só que a gente pode imaginar, por que não podem ser utilizadas? Às vezes é a área que passa algum manancial de águas e aí não pode mexer, né? Porque a partir do momento que eu trabalho, mesmo sendo atividades rurais, atividades agrícolas, mas eu vou mexer no manancial. Então, assim, nós temos muitas áreas, apenas a gente pensa que a maior parte está sendo utilizada e não está. Ou seja, nós temos como ainda aumentar muito mais a nossa produção agrícola. Aqui na próxima imagem, nós temos que começa a falar na página 371 sobre a modernização do campo brasileiro. Ou seja, na metade, quando diz meados do século XX, metade do século XX. Quando que começou o século XX? 1901. Então, metade da década desse século dá o quê? Mais ou menos 1950, que eu sempre falo, gravem essa data, porque essa data foi o marco de muita coisa no Brasil.
Então, a agropecuária no Brasil ela começou a se desenvolver. Ela começou a adaptar mudar algumas coisas, né? Por exemplo, a produção mais tradicional, as práticas de queimada, abrir terreno de qualquer forma, plantar sem preparar o solo, isso começou a ser, né, reduzido, né? E eles passaram a utilizar fertilizantes, já passaram a preparar o solo, usar alguns adubos, usar máquinas, né? Por quê? Devido a revolução industrial, que na verdade lá fora já estava sendo a segunda revolução, para nós aqui era como se fosse a primeira, ou seja, toda a parte de indústria, de tecnologia foi a partir desse ano. Para nós foi a partir desse ano, tá? Então, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, ela mostra exatamente essa diferença. Aí diz aqui, a partir da década de 1970, a prática de agropecuária moderna passou a ganhar espaço no campo brasileiro. Uso de adubos, fertilizantes, já tinha falado, né? Criação de animais, eles passaram a usar medicamentos para melhorar a pele do animal, a carne, o tipo o leite, né? Se quiser, um leite com mais gordura, dá um certo tipo de alimento para vaca e tal. Toda essa mudança. Então, essas técnicas, né? Elas vieram para melhorar a questão da produção, para que os nossos gêneros agrícolas fossem comercializados fora, comercializados no exterior. E cita que o Brasil tem grandes propriedades monocultoras, né, como cana-de-açúcar, soja, trigo, café e laranja. Então, o objetivo aqui já foi o quê? Já foi exatamente produzir para o mercado exterior, para a gente ter lucro com isso. E essa imagem ela mostra exatamente um trabalhador utilizando uma técnica bem tradicional, né, de arado com atração animal. E a outra imagem é um trabalhador utilizando uma técnica moderna de arado com tração mecanizada. Ou seja, espaço rural, atividades agropecuárias, só que de formas diferentes. Então, o pequeno trabalhador, aquele que não tem dinheiro para investir, ele vai continuar usando as técnicas mais rudimentares, o que ele pode usar animal, atração animal. E o grande produtor, ou as grandes propriedades, já tem o quê? Já tem como investir, já tem dinheiro, né, através de empréstimo nos bancos, para poder investir. Esse é o contraste que a página 372 fala, contrastes no campo brasileiro, né, que esse campo, esse espaço rural, existe as pequenas propriedades, sim, mas também existe as grandes propriedades. Como a pequena propriedade, o cultivo é geralmente desenvolvido pela mão de obra da família, então são as próprias pessoas da família quem faz tudo. A produção geralmente é basicamente para o sustento da família, até hoje ainda tem. Ou seja, o agricultor, o que ele produz ali é para ele. Ele vende assim para um vizinho, faz uma troca de alguma coisa que ele não produziu. Mas, na maior parte, é para o próprio sustento. E o texto diz aqui que, um destaque, né, que 70% da merenda escolar vem da agricultura familiar, é produzido em pequenas propriedades. Mas também tem esse contraste, né, dessa agricultura já mecanizada nas grandes propriedades rurais, né, que são equipadas com grandes maquinários sofisticados, e a produção é voltada para as indústrias, né, e para o mercado, para o comércio externo. E aí ele cita que na página 373, sobre a questão, tá meio torta aqui a imagem, eu não consegui, eu fazendo no celular, eu não consegui dar um grau nela para não perder tempo, né? Deixei assim. Então, página 373 fala sobre o êxodo rural. O que é esse êxodo rural? Aqui diz que é a migração, a modernização da agricultura brasileira estimulou o que denominamos êxodo rural, que é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade, ou seja, êxodo, saída. Êxodo rural é a saída ou a migração das pessoas do campo para a cidade. Mas quem fez,
O que causou esse êxodo rural? A modernização da agropecuária, não é só a agricultura, a agropecuária. Mas como que isso aconteceu? Quando a tecnologia chegou, em meados do século XX, aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar com máquinas, nem sabiam operar as máquinas, elas sentiam necessidade de continuar trabalhando, só que elas viam que para elas ali não dava. Então o que elas fizeram? Elas ficaram desempregadas, né? Perderam seus empregos no campo porque não sabiam usar as grandes máquinas, e por conta disso elas resolveram ir para a cidade para ver se conseguiam um emprego de outros tipos de serviços gerais, como gari, coisas que elas pudessem fazer que não precisasse tanto de um estudo, de saber utilizar uma máquina. Então, por conta disso, né, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, que regularizou as relações de trabalho no campo, ao determinar que trabalhadores rurais deveriam usufruir dos mesmos benefícios trabalhistas que os trabalhadores urbanos, como salário mínimo, 13º e férias. Então, assim, já que o campo estava mecanizado e que tudo estava muito modificado, então as mesmas leis de trabalho, para quem tinha ficado no campo trabalhando, os mesmos direitos os trabalhadores rurais também passaram a ter. Então, aí diz, desse modo, os custos dos trabalhistas aumentaram significativamente para os proprietários de terra, e por isso muitos deles dispensaram trabalhadores, ou seja, os donos das grandes fazendas, das grandes propriedades, eles viram que chegou máquina, eu vou ter custo com máquina, aquele trabalhador ele já não sabe operar a máquina, então ele demitiu, a pessoa ficou desempregada, exatamente fez com que ele usasse aquele dinheiro pagando os direitos dos que conseguiram ficar. E aí entra a questão da estrutura fundiária do Brasil. Aí o texto diz que a estrutura fundiária do Brasil é desigual. O que é a estrutura fundiária? É a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do Brasil, de acordo com o seu tamanho. Ou seja, as propriedades agrícolas no Brasil, as terras elas estão concentradas na mão de poucas pessoas. Ou seja, tem muita terra, mas poucas pessoas são responsáveis por ela. Aí aqui tem o quê? Um gráfico da estrutura fundiária. Nessa parte aqui amarela, tem a porcentagem de estabelecimento, ou seja, a quantidade de fazendas ou empresas, vamos dizer assim, empresas agropecuárias. E do lado azul tem a porcentagem das áreas ocupadas. Então, o que a gente pode ver? Você vê que de amarelo tem 1%. Esse 1%, ou seja, uma pequena parte dos estabelecimentos estão ocupando grandes áreas. Ou seja, poucas fazendas, ou seja, poucos fazendeiros são donos de grandes áreas. Vocês estão entendendo? Olha aqui. Poucas fazendas detêm essa área enorme, 45%. Enquanto que a maioria das pequenas fazendas tem o quê? Pouquinha terra, ou seja, pouca terra para distribuir para esse monte de gente aqui. Entenderam? Então, é isso que fala da estrutura fundiária. A estrutura fundiária do Brasil, ela é distribuída muito desigual, de forma muito desigual. Mas sempre, todos os anos, tem aquela luta, né, dos proprietários rurais, dos pequenos proprietários, para que essas terras sejam divididas de forma igual, né? E o que eles terminam fazendo? Eles são muitas pessoas, pouca terra, o que ele faz? Eu não vou trabalhar nessa terra não vou lucrar nada, eu vou vender. Então, eles terminam vendendo as pequenas terras, ao invés de produzir. Eles querem pagar as dívidas que eles já têm nos bancos. Então, o que eles fazem? Eles vendem para os grandes proprietários. Então, terminam fazendo o quê? O que eu vou ficar fazendo
na área rural sem trabalho e sem terra para trabalhar. Eu vou para a cidade ver se eu arranjo um emprego de algum emprego. Eu não vou menosprezar, não vou falar aqui um gari, merendeiro, não vou menosprezar, não é menosprezar, mas é porque, querendo ou não, na prática, são serviços que não requer um nível tão alto de estudo. E aí eles terminam tentando arranjar emprego, assim como domésticas, como entregador, algo que não necessite tanto de estudo, pois eles não têm. Entenderam? Isso não é questão de menosprezar, é apenas falar que na prática são atividades que não requerem um grande nível de estudo. Não precisa ter curso superior. Você tendo o ensino fundamental, você consegue trabalhar em determinadas atividades. Então, eles aproveitam esses tipos de emprego. Na página 375, fala sobre a concentração fundiária e os conflitos pela terra. Então, os conflitos, essa luta por uma divisão igualitária dessa terra, ou seja, a reforma agrária, ela continua, né? Continua. Aí diz, há muito tempo, agricultores e estudiosos das questões agrárias reivindicam uma reforma agrária no país. Para eles, essa reforma modificaria a estrutura fundiária brasileira, pois promoveria melhor distribuição de terras. Então, dividindo de forma melhor, bem mais, vamos dizer, igualitária, ficaria mais fácil para trabalhar. Então, aí diz, a realização da reforma agrária no Brasil encontra diversos obstáculos, principalmente de ordem política e econômica. Entre eles, está a forte oposição de grandes proprietários, que possuem influência política no país. Ou seja, os grandes proprietários, eles não querem, porque, querendo ou não, eles dão lucro. Então, fica mais difícil ou eles vão sair perdendo, né? Se acontecesse uma reforma, vamos dizer assim. Por isso, tem sempre aquele impasse e eles nunca a reforma agrária ela conseguiu ser feita como é para ser. Aí diz, diante deste contraste, a estrutura fundiária e da ausência de uma política agrícola mais igualitária para os grandes e pequenos proprietários, muitos conflitos pela posse da terra têm sido registrados no campo. Então, esse mapa aqui, ele mostra os diversos conflitos pela posse da terra. E aqui é o número de conflitos, essa marcaçãozinha é o número de conflitos. Vocês podem ver que, claro, dependendo, tem áreas, né? Tem estados que são tão grandes como o caso do Amazonas, e tem o quê? Número de conflitos? 34, tá? Onde que mais tem conflitos? Número de conflitos. Estado do Maranhão, 196 números de conflitos. Ou seja, é um dos que mais tem luta, tem conflito e tem divisão que ainda não é igualitária. Piauí nós temos 40. Então, assim, tem lugares que quase não tem. Tem pouca terra, quase não tem. Vamos ver o estado de São Paulo. 62, um estado rico e que não tem tantos conflitos assim comparado com outros. Rio de Janeiro, 6. Então, assim, quando fala que número de conflitos vamos dizer assim, grupos de pessoas que que reivindicam, que já são grupos de trabalhadores que chamam trabalhadores sem terra, que já fazem essa reivindicação todos os anos. Tá ok? Então, aqui a atividade, né, dessa aula 6 questões. Assistam a aula, leiam o texto, né, do livro e não deixe de responder a atividade. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar as dúvidas. A atividade vocês vão mandar do mesmo jeito que vem mandando, sempre pelo WhatsApp, tá? Apesar de que eu sempre digo, também pode mandar por e-mail, eu sempre fico dando uma olhada no meu e-mail, mas eu prefiro que seja mesmo pelo WhatsApp, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, me procurem. Não fiquem com esta dúvida. Então, até a próxima.